Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente com o nosso papo pastoral, falando sobre avivamento, e hoje queremos falar um pouquinho sobre a ideia de que o avivamento nos tira da escravidão, né? Estamos num momento que estamos falando dentro de alguns textos da Bíblia, né, que trazem a ideia de avivamento, e entre esses textos nós temos a história narrada no livro de Esdras. E a história ela nos leva, né, ao cativeiro babilônico, e o momento onde os líderes babilônios são tocados e permitem, né, que o povo possa retornar para o templo. Então várias coisas vão acontecer ali, e algumas lições nos são dadas a partir dessa perspectiva, que tem a ver com a relação do avivamento para os dias de hoje também. Então, o livro de Esdras ele se torna muito atual para os nossos dias, até quando nós pensamos para esse retorno do templo, né? E algumas coisas, quando nós falamos que o avivamento nos tira da escravidão, talvez nós temos que inverter esse processo dentro dessa ideia e dentro dos textos que serão até lidos aqui. O que nos coloca nesse caso específico, e no caso de Esdras, né, especificamente, o que faltou para que o povo ficasse na escravidão? Não estamos falando agora da Babilônia, estamos falando da relação do povo com Deus, né? Algumas coisas que atrapalharam, algumas coisas que o povo deixou de viver. E nós já vamos começar, né, conversando com o pastor Tiago, com a pastora Jaqueline, e já vamos entrando direto, né, nesses assuntos. Por exemplo, o capítulo 7, versículo 10 do livro de Esdras diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Tá? Então aqui a primeira coisa que nós precisamos entender o que nos tira da escravidão, e também e a ausência disso nos coloca na escravidão, que é o ensino da palavra. Tá? Vamos falar sobre esse assunto, sobre essa primeira parte, falar o que a presença do ensino da palavra, né, observando aqui em Esdras, e a ausência do ensino da palavra, o que ela tem a ver com avivamento e escravidão. Né? Pastor Tiago? Na Bíblia tem alguns fatores que são muito interessantes. Acho que o primeiro deles é justamente algo que está acontecendo no meio do povo, porque nós somos acostumados com essa organização da Bíblia, né? Essa organização dos livros. Mas não é uma organização cronológica, histórica, né? Uhum. É uma organização de uma estrutura que se percebeu mais organizada para a nossa leitura, mas ela não acompanha a cronologia. Então, quando, por exemplo, você olha Juízes, Juízes vai mostrar um período em que o povo, quando Josué morre, o povo que também caminhou ali pelo deserto morre, né? Aquele povo da primeira geração do deserto com Josué morre, os filhos daquele povo não têm contato nenhum com Deus, eles não conhecem o que Deus fez, e aí a palavra diz que também nem havia rei, cada um fazia aquilo que lhe parecia bem. E aí o ciclo de Juízes é um ciclo que não se interrompe, tem 4 pontos, né? Então, o povo peca, Deus levanta o cativeiro para este povo, né, como juízo pelo pecado deles, e aí esse povo então se arrepende, Deus vai levantar um juiz para defender o povo é liberto da escravidão
e eles voltam para o pecado. É o que vai viver acontecendo dentro do livro de Juízes. E esse é praticamente o resumo da história de Israel, né? Do povo hebreu. Então, quando a gente chega a Esdras, esse povo já está em outro cativeiro babilônico, né? A Babilônia amava fazer um cativeiro para o povo de Israel, né? Quando não era o povo da Babilônia, era o povo persa, né? E esse povo sempre está lá na Bíblia. Os babilônios sempre estão lá, pegando o povo judeu. Mas por quê? Porque esse povo está em pecado contra o Senhor. E o que caracterizava o pecado? Justamente a desobediência à lei, né? Tanto é que quando Esdras e Neemias estão fazendo lá a reparação dos muros, a reconstrução do templo, a lei de Deus é encontrada no meio de uns escombros de muro que tinha por lá. Estão mexendo nos pedaços de muro que já estão prestes a cair, alguém acha a lei de Deus lá dentro. Como que perde um negócio desse? A lei de Deus, como que perde assim? Aí você vai ler a Bíblia, outro dia o outro perde a Bíblia, né? Traduzindo, perde a Bíblia dentro da igreja, está dentro do gasofilácio. Foi abrir o gasofilácio para ver se tinha oferta, tinha a lei de Deus lá dentro. É uns negócios que acontecem no meio do povo judeu que não faz sentido. Aí a gente olha e fala assim, misericórdia, né? Que coisa horrível. Mas a gente faz isso todo dia. Olha o tanto de Bíblia. Tem gente que tem coleção de Bíblia dentro de casa, né? Tem versão não sei o que, versão é Bíblia do homem, é da mulher, do empresário, da criança, do adolescente. É Bíblia para não reclamar. Lê? Não lê. Tem uma coleção, mas não lê. Não estuda. Vem para a igreja, a gente pede para abrir a Bíblia, cadê a Bíblia? Quando não, ainda fala assim, não, mas eu não tenho espaço nem no celular para baixar. Baixou aplicativo de tudo. Não baixa um aplicativo de Bíblia. É o mesmo processo. É gente que está perdida na vida e sofre consequências desta perda, que aí no caso é uma escravidão, um cativeiro, porque se perdeu da palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, assim, se eu não estou valorizando a luz, não existe para mim outra realidade que não seja as trevas. Então, para mim é uma consequência natural do distanciamento da Bíblia, né? Então, pensando no modelo de Juízes, quando a gente se distancia muito de Deus e dos seus feitos, que é o que a palavra ensina, né, dos seus mandamentos, dos seus preceitos, a gente começa a se perder disso de tal forma que a gente acaba caindo em cativeiros mesmo, né? Tanto é que no livro de Esdras, quando vai fazer a pregação pública, né, diz que o povo chorava, urrava, uivava, tamanha dor que eles sentiam e o arrependimento que eles sentiam ao ouvirem a palavra de Deus. Então, são umas coisas bem pesadas que o livro mostra, né? Da importância da palavra, a falta dela, o que causa, e o retorno a ela também, né? Essas bênçãos que vêm com a palavra de Deus. Contextualizando aqui, né, um pouco mais com o pastor Tiago, a gente vê muito isso, o abandono da palavra, não é? Não, mas eu li a palavra 10 vezes, eu li a Bíblia inteirinha, 50 vezes, mas você pergunta para ele o que quis dizer aquilo lá, não sabe. Então não é ler a Bíblia, não é ter essa coleção de Bíblia, não é ter o aplicativo no celular, mas é fazer aquela palavra ser prática, né? Praticar essa palavra, vivenciar essa palavra. E aí a gente vê essa escassez de muitas versões bíblicas, de muito acesso que nós temos à Bíblia hoje, mas ainda a escassez da palavra de Deus, a escassez da aplicação. E aí somos levados por ventos de doutrinas. Um fala uma coisa, é lindo, o outro fala outra, é maravilhoso. Mas o que a Bíblia diz? E a pessoa não consegue ter esse filtro. Eu fico muito, muito feliz de um dos pilares da nossa igreja ser a palavra de Deus. E o zelo que nós temos pela palavra e o incentivo que nós temos pela palavra, né? Nós fazemos questão de pregar, e somos chamados para isso, de pregar a palavra. O que nós estamos fazendo aqui é pregando a palavra, trazer esse avivamento segundo a palavra, que é o que está faltando. As pessoas pregam piadinhas, engraçadinhas, pregam o amor não sei do que, o amor não sei do que, aquela bajulação toda. E o que a palavra de Deus diz? E aí a nossa preocupação, qual tem sido, e é claro que
a palavra não é só ministrada naquele lugar, mas o número de alunos das nossas EBDs, como estão? Claro que ali, em outros lugares, né, em outros momentos da igreja, nós lemos a palavra, mas a EBD é um lugar onde a gente senta para estudar a palavra, onde todo mundo vai ter que sentar, estudar e interagir esse conhecimento. Nós vemos um número, né? Hoje a nossa igreja é o quê? Quantos por cento da igreja participa da EBD? Ainda é um número pequeno, do qual nós ainda precisamos nos conscientizarmos da importância de estudar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. É importante a gente pensar aqui, e quando pensamos nesse tema, né, o avivamento nos tira da escravidão, é que a Bíblia, a palavra de Deus, estudada, não a Bíblia como um livro, né, como essa coleção, né, a Bíblia manejada, né, a Bíblia que eu manejo ela, queira ou não, é como se ela fosse o abismo entre o avivamento e a escravidão. Ou seja, ela separa, a partir do momento que eu estudo, eu vou para o campo, né? Ou abismo não, a ponte, né? Seria melhor. A ponte entre um e outro. O estudar da palavra, o estudar com o objetivo de praticá-la, de vivenciá-la, me aproxima do avivamento. A ausência de estudo da palavra, de conhecimento da palavra e de vivência da palavra me traz para a escravidão. Então parece que ela se torna essa ponte, né? Que nós precisamos ter esse olhar e não só tê-la, lê-la, né? Estudá-la, porque existem estudos e estudos. Nós também precisamos lembrar disso, né? Existem estudos que não tem nada a ver com o que a palavra está sendo dita. Exatamente. As maiores heresias são baseadas em estudos. A pessoa Sim. não tira uma heresia do nada. Ela estuda e se equipa para criar essa heresia. Então, essa sabedoria, essa direção do Espírito Santo e de orientadores reconhecidos e seguros faz toda a diferença. Sim, estudiosos corretos, né? Eu acho que o grande problema é quando a pessoa começa a dizer algo da Bíblia segundo o que ela acha e não daquilo que ela diz. A Bíblia não precisa do que eu acho. A Bíblia não necessita do meu achismo, né? É desnecessário para ela, né? Outra coisa que é importante também, e que a gente pode ver no livro de Esdras, por exemplo, 8:23, diz o seguinte: nós, pois, jejuaremos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Está falando de jejum e oração, né? Então, o avivamento, ele nos tira da escravidão a partir do momento que esse avivamento ele é pautado também no jejum e na oração. Da mesma maneira que a ausência desses elementos nos escraviza, né? Vamos pensar um pouco mais nisso. Bem, partindo da premissa que avivamento é relacionamento profundo com Ele, então não tem como não ter relacionamento sem oração. Não tem como esse jejum, no sentido dessa entrega, dessa renúncia, de que não é mais a minha vontade, que não é a minha carne, mas é o Senhor, não tem como desassociar dentro dessa perspectiva que nós estamos trazendo de avivamento. A base é conhecimento da palavra, oração e jejum, sim, claramente isso. Mas por que fica tão turvo ainda essa ideia? Pelas distorções que nós temos a respeito de oração e jejum. Jejum é para eu trocar alguma coisa com Deus, eu vou jejuar para Deus me dar tal coisa, e eu vou orar para Deus me dar tal coisa. Aí foge muito
desse assunto avivamento. Ele precisa rever essas práticas da leitura, da oração e do jejum, para então entendermos o avivamento a partir disso. E nisso, no meio disso tudo. Acho que o grande segredo aí é justamente essa questão de temos tanto acesso às escrituras, né? Há lugares no mundo em que os nossos irmãos não têm acesso a uma página da Bíblia. Nós temos acesso a ela, a Bíblia de uma forma integral. E não só a Bíblia, né? Você pode aí comprar livros e mais livros de teólogos, de pensadores, de gente fidedigna à palavra. Grego, né? Sim. A gente consegue. Só que a questão, acho que primeiro é que a gente valoriza muito a experiência. E aí qual é a questão? Não é que a experiência não seja importante. A experiência é muito importante. Só que uma experiência que não se respalde na Bíblia não é válida para mim, né? Por quê? Porque eu vou filtrar a experiência a partir das Escrituras. Aí, quando eu penso que a Bíblia, igual esses dias saiu um vídeo aí de um dito pastor, afirmando que a Bíblia não é palavra de Deus, né? E eu fui até a rede lá para olhar e muitos crentes concordavam com o que ele estava dizendo. Porque ele, né, não vem ao caso, mas ele usou várias argumentações, uma delas de que a gente não pode reduzir a palavra de Deus ao livro, porque a palavra de Deus é Jesus. Fato que a palavra de Deus é Jesus. Mas a Bíblia também é palavra de Deus nessa porção que tem autoridade para a gente. Aí o povo pega o que um pregador disse, um pensamento, e descarta qualquer coisa que a Bíblia diga. Né? Então, assim, a Bíblia já não se torna essa referência de autoridade. Onde eu vou aprender a orar? O maior modelo de oração que eu tenho na vida está registrado na Bíblia, a oração do Pai Nosso. Onde que eu vou aprender a jejuar? Está registrado na Bíblia. Então, assim, para a gente viver tudo isso, a gente vai precisar se tornar gente que se submeta mais à Bíblia, porque igual esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava falando que ela ora com algumas outras pessoas, e toda vez que termina a oração, oram juntas, elas oram o Salmo 91, Salmo 23 e o Pai Nosso, toda vez. Porque o Salmo 90, uma pessoa do grupo tinha dito para ela que o Salmo 91 é Salmo de proteção, o Salmo 23 é Salmo de não sei o quê, e o Pai Nosso é a oração de Jesus. Aí eu parei e falei, mas o que é isso? Isso está soando mais espiritismo do que evangelho. E cadê os outros 148 salmos da Bíblia? E as outras porções? Então, assim, a gente começa a trazer a oração e o jejum de um jeito que a própria Bíblia já condena. São vãs repetições, motivado por troca. Muito misticismo. E aí, às vezes, a gente até reclama com Deus porque não vê, né? Parece assim que eu oro tanto e nada acontece. Eu estou buscando tanto e parece que cada vez estou mais vazio. Pois é, porque você está falando muito, está investindo muito sacrifício, mas não tem essência. Eu gosto da ideia de que a Bíblia é um manual para a minha vida. Então, além desse manual que vai me ensinar a orar, que vai me ensinar a jejuar, é um manual que vai me ensinar a viver. Porque ali tem orientação para tudo. Para eu cuidar dos meus filhos, para eu cuidar do meu marido, para eu ser uma boa esposa, para ser um bom marido, para ser um bom servo, para ser um bom pastor, uma boa pastora. Tá tudo ali. Mas é aquilo que você falou. Pega a Bíblia, o trecho que quer, que interessa, e faz daquilo a linda história que quer vender. Porque, na verdade, quer vender. Quer vender a sua imagem, quer vender a sua fala, quer vender o seu curso, quer vender a sua igreja. Quer vender. E nos esquecemos da palavra de Deus. Agora, uma pergunta aqui que me está na mente. O que essa pessoa falou que a Bíblia é, então? Se ela não é a palavra de Deus, o que ela é? Só mais um livro? Isso. Só mais um livro. Interessante, eu não conhecia, não sabia dessa história nova, não. Que não pode nem chamá-lo de sagrado. E aí é a grande questão, porque qual é o perigo que a gente tem? São pessoas midiáticas, né? Assim, tão em alta,
E aí, por exemplo, lá também tem sinais, lá também tem experiências, mas é válido aquilo ali? Lá também ora, mas é válido aquilo ali? Aquela oração está respaldada naquilo Parece que não, né? Porque Deus descartou essa palavra. tá dizendo como palavra, né? Então, assim, eu acho que nesse avivamento a gente começa a ter orações mais eficientes, não é porque tudo que a gente pede acontece, mas porque são orações nas quais a gente realmente percebe que está num relacionamento com Deus. Quando a gente reunir para jejuar, independente se Deus, Davi, quando tem o filho com Batseba, o primeiro filho, e ele fica jejuando porque tá para perder o menino vai morrer, tá para morrer e vai morrer, e ele jejua. O menino morreu, ele levanta, toma banho e vai comer. Aí ficam questionando, mas o senhor vai comer? O menino morreu, ele falou, pois é, eu jejuei pedindo misericórdia a Deus. Deus não quis manter o menino em vida, Deus quis levá-lo, então eu já não posso fazer mais nada a respeito disso. É tão interessante porque os personagens bíblicos, eles ressaltam a palavra de Deus, sendo como palavra de Deus. Então, você vê diante disso que o pastor falou, né? Agora, eu acho que o ponto é isso, porque quando nós estamos pensando aqui no campo da oração, a nossa ideia de oração, ela vem a partir da Bíblia. Nossa noção de oração, ela vem a partir da Bíblia. Então, também a oração, até a questão do jejum, né? O entendimento do que é jejum também. Porque tem jejum de tudo quanto é jeito, gente. Jejum de Coca-Cola, isso não é jejum. Pode ser propósito, jejum não é. Né? Jejum de celular não é jejum. Pode ser até um bom propósito, né? Mas não é jejum. Então, um monte de coisa que se fala, né? Que é jejum quando não tem respaldo bíblico para jejum, não tem objetivo para jejum. Mas Jesus não tinha redes sociais para fazer jejum, né? Então, verdade. Vai saber, né? Por isso que deixou claro algo que ia passar de época para época. É bebida e comida. Parcial e total. Ponto. O ser humano sempre vai precisar desses dois pontos aí. Outro ponto importante para nós aqui podemos falar, e que o livro de Esdras nos traz, e vai estar aqui em Esdras 10, 1, que algo que nos tira da escravidão, né? E que também, ao mesmo tempo, é necessário para o avivamento, é o quebrantamento. 10:1 diz, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa deles, ele orava pelo povo, pedia perdão, ele confessava pelo povo, né? Ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Olha só, o povo chorava com grande choro. Quebrantamento. Grande choro. Chega a ser bonito, né? Me vem uma imagem triste, o cenário é triste, mas é bonito, porque o povo entendeu onde ir buscar o socorro, o que fazer diante desse Todo-Poderoso, esse quebrantamento. E é o que está faltando, é tanta altivez, é tanto o homem na centralidade, é tanta pompa, é tanta alegria. E cadê o quebrantamento? Não é que a gente tem que viver uma vida chorosa. Não, nós temos que viver uma vida plena, assim, de alegria, de gozo, de celebrações. Mas arrependimento, quebrantamento. Pelo pecado, dor pelo pecado. Me lembrei, Ayrton, do sermão de Jonathan Edwards, né? O sermão mais famoso da história. Talvez depois de Atos Apóstolos, né? Em que ele pregava a palavra. E quando ele terminou, as pessoas estavam agarradas aos bancos, às colunas da igreja, chorando, clamando, desesperados, porque o chão tinha sido aberto, né? Eles estavam para ser tragados pelo inferno. Tamanho poder da palavra de Deus e o quebrantamento e o reconhecimento do homem diante daquilo lá. O nome do sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado. E dizem os estudiosos
que ele não pregou como qualquer outro pregador, que ele leu o sermão. E ele leu com a folha escondendo o seu próprio rosto. Se isso aí não é o poder da palavra de Deus, eu não sei o que é. Hoje nós temos um arsenal midiático, nós temos lindas eloquências, né, pessoas brilhosíssimas, e a gente não vê um quebrantamento desse, vê show, vê alegria, tudo bem, não estou dizendo que não tem que ter, pode ter, mas o quebrantamento, como o título do sermão é pecadores nas mãos de um Deus irado. Ah, não, primeiro que eu não sou mais nem pecador, então que Deus não é mais irado também não, porque Deus agora é meu amigo, e a gente é parceiro, e ele faz aquilo que eu mando. Olha como nós estamos, o que nós estamos vivendo. E ainda, não, mas é porque de vez em quando a gente precisa massagear o nosso coração. Não, a gente precisa de confronto, porque a gente precisa ir para o céu. A gente precisa voltar para Deus. E quebrantamento me traz essa alegria, me traz esse gozo, essa celebração que eu tanto preciso. Quebrantamento eu acho que é uma palavra bem complicada de ser entendida no nosso meio, né? Eu já penso em ser quebrado, quebrar. E normalmente as pessoas também já vão associar, igual aí fala do grande choro, mas eu tenho que entender o que é o grande choro dentro do texto, do contexto, da própria cultura ali, né? Porque normalmente que a gente fala assim, nossa, hoje no culto o povo se quebrantou tanto, por quê? Porque o Eliezer, a Esther, o pessoal do louvor estava ali cantando, os irmãos choraram. Não, irmãos, a gente... Com eles cantando, a gente chora muito fácil. Tudo bem que eu tô tirando o lugar da Esther, né? Tô fazendo a segunda voz agora. Tô fazendo a segunda voz agora. É verdade. Mas assim, o quebrantamento não é só um choro. O quebrantamento é um reconhecimento que provoca o choro, que provoca a contrição, o constrangimento. Mas aí eu olho para a palavra e você vê, por exemplo, Paulo nos incentiva a buscar a tristeza de Deus. Como assim? A tristeza de Deus não pode. Porque a tristeza de Deus gera arrependimento. E uma vez onde há este arrependimento, existe vida. Porque um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então assim, você percebe que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Onde existe o consolo de Deus? Para aqueles que choram pela miséria da sua própria natureza. Bem-aventurados pobres de espírito. Por que pobres? Não é pobre porque eu sou pobre financeiramente. É pobre porque você percebe que você é tão miserável dentro de você, mas tão miserável, que você não sabe nem como que olha para Deus. Aí tem a graça bendita de Jesus, tão rica, tão maravilhosa, que aí você fica assim, mas eu não mereço. Você não merece, mas ele te presenteou. Aí você reconhece, eu sou um pobre de espírito mesmo. E isso me faz lembrar muito de quando o profeta desce à casa do oleiro. E o oleiro está mexendo lá com vaso, né? Está trabalhando com vaso, aquele negócio. De repente se quebra. E eu gosto muito da expressão que tem naquele texto, porque diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Essa parte do texto para mim é incrível, porque a partir do que se quebrou na mão dele, ele começa a reconstrução, mas está na mão dele. Então parece que nesse processo de quebrantamento, mesmo que seja necessário que nós sejamos levados aos pedaços, eu preciso entender que estar em pedaços nas mãos de Deus ainda é uma coisa muito boa. Mas coisa terrível é estar inteiro fora das mãos de Deus. Mas eu lembro da época que o povo não queria cantar Eu quero ser, Senhor, um vaso novo, viu? Que o povo eu conheço falava... muita gente falar, não, vou pedir para Deus me quebrar. Irmão, entenda uma coisa, se você é filho de Deus, Deus vai fazer se você pedir ou não pedir, né? Então é melhor pedir, reconhecer, né? Você já vai se preparando. Reconhece, seja humilde, né? Nesse processo. E como somos quebrados, não é? Deus, ele é artista para fazer isso. Às vezes eu quero tanto uma coisa, ele vai lá e desmonta todinho. Mas o legal é que quando eu vejo, eu percebo que o jeito dele é melhor que o meu. Super. Então é um quebrantamento, sabe assim, que eu estou no lucro. Eu vou ganhar, muito mais do que se eu me mantesse tão rígida naquilo que eu queria.
Eu acho que nos falta quebrantamento porque nos falta consciência de quem nós somos. Exatamente. Porque quem sabe o que é de verdade, quem é de verdade, se quebranta. Por que Davi escreve aquele salmo? Porque ele tem uma consciência de pecador tão grande que não tem como ele ter outra atitude diante de Deus. A gente lê aquele salmo e fala, nossa, que salmo lindo, mas e a dor que ele está sentindo por perceber quem ele é? Então, às vezes, acho que nos falta essa consciência. Assim, né, pastor? Ao mesmo tempo que tem essa dor, vem o consolo. Serão consolados. Né? É imediato. Porque eu gosto muito e eu uso muito essa ideia. Se eu quero me conhecer, eu preciso me aproximar dele. Porque eu sou a imagem e semelhança dele. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei quem eu sou. Isso. Nessa situação de pecador, de miserável, mas aí eu vejo ele, aí eu tenho esse encontro com a graça. Pronto, minha vida está resolvida. Eu sei quem eu sou, eu sei quem ele é e eu sei onde eu estou me sustentando. Na graça dele. Aí acabou. Aí o legalismo, a religiosidade desaba. Porque o quebrantamento, na verdade, não é o quebrantamento do meu eu em si, em essência, como quem eu sou diante de Deus. É o quebrantamento do que eu não deveria ser. Ele está quebrando isso para me construir como quem eu devo ser. Então ele está quebrando o falso Tiago, o Tiago caído, o Tiago corrompido, para constituir um Tiago à sua imagem e semelhança, restaurado em Jesus. É isso mesmo. Isso é um consolo. Que eu sei que ele está fazendo uma coisa muito boa aqui. Você pedra do templo de Deus. Com certeza. E por último aqui, né, que nós podemos olhar, mas teria tantas e tantas coisas, né, mas esse avivamento que nos tira da escravidão, ele parte do princípio da confissão e abandono dos pecados. Né? Por exemplo, o 10, 2 e 3, logo em seguida, né, depois que Esdras ora, fazendo confissão para o povo, diz o seguinte: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. O povo quer retornar para os valores da palavra. Né? É uma confissão e abandono de pecado. Eu acho que é um dos pontos que talvez nos dias de hoje sejam de maior luta. Tá? Eu acho que desses 4 aqui, todos têm uma grande força, mas o ser humano não gosta muito de estudar a palavra de Deus, se torna um perigo, o povo não gosta muito de orar também. E a outra é a relativização do pecado. Eu acho que seria isso. Nós relativizamos o pecado. E por causa disso não tem confissão. Ou seja, o homem está perdido. E nós precisamos voltar para Deus. Se a gente não consegue reconhecer o nosso pecado, é sinal de que o Espírito Santo está ali. Isso acho que é o maior medo. Né? O que a gente está vivenciando nessa relação com o Espírito, principalmente nós que declaramos que somos gente tão relacional com o Espírito por causa dos dons. E dentro dos próprios dons, existem dons que trabalham essas questões, né? Por exemplo, o dom da exortação, que vai me chamar, que vai me trazer para perto, me corrigir. Mas eu acho que a gente também, assim, no nosso percurso, nos falta conhecer muito a nossa história, que é até o nosso tema, né? Nossa identidade. Então, por exemplo, a cruz. Cruz é um negócio que a gente não pode usar porque... Mas espera lá. A cruz é um símbolo que a igreja usava. Né? É um símbolo da nossa fé. Confissão de pecado. Não, porque isso é coisa da igreja católica romana. Não, isso é coisa das escrituras. Confessai uns aos outros. Né? O Tiago vai dizer que era pastor da igreja de Jerusalém. Quando ele escreve a sua carta, ele diz que quando nós
oramos uns pelos outros e confessamos uns aos outros, existe cura. E aí eu percebo que existe, como Paulo escreveu, né? Porque há muitos entre nós que estão doentes e alguns que já até partiram. Mas por que há tanta doença no nosso meio? Doença da alma, né? Doença do nosso espiritual. Porque a gente também não deixa expurgar. A gente não confia, porque eu não confio em ninguém. Pelo amor de Deus, que comunidade é essa? Que eu não tenho um irmão que eu possa confiar? Tem alguma coisa errada no meu entendimento sobre comunidade, sobre família da fé. Eu não posso confiar na minha liderança? Mas outra coisa, e aí sim, estou falando como pastor mesmo. A gente disciplina, né, quando há necessidade de disciplinar, mas não é uma disciplina destrutiva, separatista. Expositiva. Exatamente. É uma disciplina para me ajudar de forma didática a entender que aquele processo é ruim, é mal para a minha vida. Sim. Aquilo é um processo reparador. Mas não, por quê? E aí quando a gente ainda vai confessar, quer confessar levando o outro, né? Mas o Senhor vai me disciplinar, mas e o outro que está fazendo? Que é isso? A gente não... E isso não fala de arrependimento. Não há arrependimento nisso. Eu não consigo acreditar nesse arrependimento. Por quê? Porque onde há arrependimento é a minha busca. Quando Davi escreve o Salmo, ele nem fala de Batseba. E ela não está envolvida no pecado. Ela não está junto no processo de matar o próprio marido. Ele fala dele. Ele fala dele. Ele viu a miséria do interior dele. Então a gente precisa ter confissão de pecado, sim. Pastor, mas eu vou ficar confessando pecado? Sim. Vai. Deveria, né? Ué, não fez? Não teve coragem de fazer? Todos eles. Então eu tenho que confessar. Confessar só a Deus, não. Os pecados que são pessoais, tudo bem até eu confessar ao Senhor. Mas todo pecado que envolve outra pessoa, ele é pecado contra o corpo. Envolve gente. E esse tipo de pecado é tratado pelo corpo de Cristo. Isso está na Bíblia. Aí que está o problema. A gente não olha para a Bíblia, resolve esse problema cada um do seu jeito. Com aquilo que me ensinaram. E às vezes me ensinaram errado. E como a gente aprende coisa errada por causa da palavra. Pela ausência da palavra. Sim. Não, mas eu fui sempre assim. A vida inteira foi assim. Não, mas eu sou assim mesmo. Mas preciso continuar assim? Exatamente. Precisa. O fato é que nós estamos diante de muitas algemas da escravidão. Um exílio verdadeiro que nos leva à escravidão e o distanciamento do avivamento. E que o avivamento, a busca, a mudança desses comportamentos são a chave para abrir essas cadeias e nós nos tornarmos livres. Porque o avivamento não é aprisionamento, pelo contrário, ele é liberdade de espírito. Né? Uma liberdade em Deus. Então, acho que nós temos que entender isso. Como que nós estamos caminhando, né, nesse sentido. Se nós damos valor para o ensino da palavra ou não, isso diz alguma coisa. O valor que damos para a oração ou não, o que isso também está dizendo sobre nós. A questão da confissão dos pecados e também do quebrantamento. Como que nós lidamos com tudo isso, né? Então, isso nos direciona para a escravidão ou para o avivamento, como nós nos comportamos a partir dessa leitura de Esdras. Que nós possamos ter um pouquinho mais esse pensamento, né? Refletir melhor sobre isso. O fato é que, se não me falha a memória, nós já estamos chegando, ou eu acho que essa já é a 30ª lição, a 29ª das 40. E eu espero que você esteja aprendendo um pouco e refletindo sobre esse assunto, e não entrar num falso avivamento. Que o avivamento seja verdadeiro na sua vida, em nome de Jesus. Nós amanhã teremos devocional, amanhã sexta-feira, e lembrando e dizendo para vocês o seguinte, que nesse tempo de quarentena, amanhã
será o último devocional, tá? Porque a partir da semana que vem nós já não teremos mais os devocionais. Continuamos o assunto ainda sobre avivamento, mas nós estaremos com uma programação mais enxuta, né, e pontual, né? Nós vamos ter o culto de ensino falando sobre avivamento, o papo pastoral continua semana que vem, falando sobre avivamento, nós vamos continuar com ele, e pode ser que a gente tenha uma live, né, falando sobre avivamento com algum líder evangélico, né, fora os nossos cultos. Lembrando que esse final de semana, você que está nos assistindo, nós temos a Santa Ceia do Senhor, né? E a nossa igreja é o nosso estacionamento durante um tempo, né? Então o pessoal às vezes fica preocupado com frio. Hoje nós não temos uma situação ideal. Então, está preocupado com frio, arruma uma blusa de frio e vem para o culto. E vamos participar todos juntos, né? Santa Ceia. Lembrando que as pessoas acima de 60 anos, 60 anos para cima, não poderão estar conosco, a não ser que venham para a parte drive-in, né? Que ainda vamos continuar usando mais um pouco, né? Mas com um número limitado de carros, entre mais ou menos uns 25, 30 carros no máximo, tá? E que nós possamos ter esse tempo juntos. Nesse domingo nós já teremos a escola dominical, e a escola dominical será uma sala única somente para jovens e adultos, tá? Será no espaço renovado Antiga Igreja Redonda. Vai ser ali, só jovens e adultos nesse domingo, tá? No retorno da escola dominical, tá? Já presencial. Então será para um grupo pequeno, tá? No primeiro momento. Lembrando novamente que de 60 para cima não dá para vir por enquanto, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, abençoe sua vida, que você possa continuar aprendendo mais da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Um grande abraço. Tchau, tchau.